começar a gravar. Isso aqui é meu gabarito do exercício, já está com as resoluções prontas, mas para a gente ganhar tempo, eu só explicando. Então, nós temos o multímetro, é um instrumento de medida, que a função dele é medir várias grandezas. Na figura abaixo, nós temos uma pilha, aliás, uma bateria de 9 volts, temos uma chave normalmente aberta, que pode ser uma botoeira ou um interruptor, que ao pressioná-la, ela vai deixar de ser aberta e vai fechar. Ao fechar, ela vai... ao ser fechada, vai favorecer a circulação da corrente. Nós temos uma resistência de 100 ohms e o motor elétrico, que é a minha carga, quem está se alimentando dessa corrente. O que pediu nesse exercício? Pediu para calcular a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é a tensão sobre a resistência, 9 volts é a tensão e a resistência é 100 ohms. Logo, a divisão deu 0,09 ampere, que é a corrente elétrica que está circulando. Passa pela botoeira, passa pelo resistor e chega até a minha carga. Ok? Vamos para o número 2 aqui. Também posso colocar o gabarito lá no grupo para ajudar vocês a estudar. No número 2, fala que é preciso substituir uma lâmpada fluorescente queimada. E para efetuar a troca com segurança, é preciso observar e quantificar, anotar os riscos, que na área industrial é chamado de análise preliminar de risco ou análise preliminar de tarefa. Depende, cada empresa adota uma nomenclatura, uma sigla diferente. Então, a função de quantificar e anotar os riscos é propor medidas preventivas de segurança e, assim, evitar a questão do choque elétrico. E entre outras situações, que não só o choque elétrico, que os trabalhadores estão submetidos aos riscos na área industrial em qualquer lugar, que for trocar uma lâmpada, por exemplo. Dependendo do local, se subir numa cadeira, pode ter risco de queda, né? Antes de retirar a lâmpada, deve desligar o disjuntor do circuito de iluminação. Se para o caso não haver, não tiver esse disjuntor, deve desabilitar o disjuntor geral. A lâmpada retirada apresenta as seguintes descrições: resistência de 400 ohms e corrente de 1 ampere. Ao solicitar ao almoxarifado a troca por uma lâmpada de mesma potência, deve-se calcular a potência. Então, foi-me dado resistência e corrente para... Vou fechar essa janela. Eu não tenho a tensão, então, o primeiro passo, calculei a tensão, R vezes I, que deu 400, e com esse 400 eu pude calcular a potência, que é tensão vezes a corrente. Tensão 400, a corrente foi dada no enunciado 1 ampere, 400 watts, que é a minha potência. Já no número 3, o número 3 era para completar as frases. A primeira era a corrente elétrica, que é o fluxo ordenado dos elétrons livres em condutor elétrico. A resistência elétrica é a oposição à passagem da corrente, ela tem a função de limitar o valor da corrente também. E a tensão elétrica, que também é chamada de diferença de potencial elétrico entre dois pontos, que pode ser medida por meio de instrumentos. A unidade de medida é o volts. O número 4, eu dei duas lâmpadas de potências diferentes, alimentadas pela mesma tensão. Pede para fazer um comparativo entre a corrente 1 e a corrente 2, a resistência 1 e a resistência 2. Então, para a lâmpada 1, eu usei a fórmula da potência. Essa aqui, potência é igual a V vezes I.
Tem pessoas mais aplicadas nessa sala que usa V ao quadrado sobre R. Também tá ok, bacana. Mas eu faço passo a passo para ficar mais didático. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de multiplicar V vezes V. Então, vou calcular através da fórmula da potência corrente, que é 60 watts dividido pela tensão. A corrente 1, 0,47 ampere. E a corrente 2, que é 180 watts por 127 volts, que é a tensão. Deu 1,41. A gente já consegue perceber que I2 é maior que I1. Já a resistência é tensão sobre corrente, R1, 127 dividido por 0,47, que deu 270,20 ohms. E o R2, 127 dividido por 1,41, que deu 90,07. Conseguimos perceber que a resistor do 1 é maior que o resistor 2. Então, a resposta correta é R1 maior que R2 e I1 menor que 2. No número 5, foi pedido para calcular a resistência elétrica, foi nos dado a tensão de 60 volts e uma corrente com prefixo de 20 mA. Então, essa questão do prefixo não precisa preocupar, que eu vou escrever aqui, ó, igual eu coloquei aqui em itálico, para vocês não tiverem essa dificuldade de encontrar. Então, 60 dividido por 20 mA, que equivale a 0,02 ampere, é igual a 3.000 ohms ou 3K ohms, tá? Já no número 6, qual o valor da tensão elétrica de um condutor para 10K ohms, 10.000 ohms, e a corrente de 0,05 ampere. Multiplicando 10, que a tensão é resistência vezes a corrente, 10.000 ohms vezes 0,05 amperes, a gente chegou a 500 volts, que é a tensão pedida. Já o número 7 pediu para calcular a resistência. Foi-me dado a tensão de 10 volts e a corrente de 2 amperes. Basta que eu dividisse 10 por 2, 5 ohms. O número 8 foi pedido para calcular a tensão elétrica. Tensão elétrica é um produto, resistência vezes a corrente. A resistência foi me dado de 100, e a corrente 0,5, 50. O 0,5 ou 1 sobre 2 é a mesma coisa, ou meio, né? 0,5 ou 1 sobre 2, a fração 1 sobre 2, ou meio, é a mesma coisa. Então, todo número que eu multiplico por meio equivale ao seu valor em metade. Então, 100 vezes 0,5 ou 100 vezes o meio, 1 sobre 2, é igual a 50 volts, tá? Só para esclarecer. Já o número 9, foi-me dado uma potência 25 CV e uma corrente 12 mA. O 12 mA equivale a 0,012 amperes. E 25 CV, basta que eu multiplique 25 por 736 watts, que eu vou achar a potência, que deu 18.400 watts. Logo, pede-se para me calcular a tensão. Então, potência é V vezes I, eu preciso encontrar a tensão elétrica, que eu não sei. Então, potência 18.400 dividido por 0,012 dá um valor de... Vou fazer igual na calculadora aqui. 1.533.333,33 volts. Número 9. Lidiane, tira uma dúvida aqui da leiga.
Esse valorzão aí de 1.533.000 volts, isso é muito alto? Essa potência é muito alta? É como se fosse um mega, né? É Então muito seria um alto. baita do choque. Não, nem precisava encostar, só estar próximo a esse valor, você já torrava, ficava carvão. Só Então tá bom. estar próximo, se fosse uma descarga elétrica, o raio, né? Se só estar próximo, já virava carvão. Uhum. É só para eu entender a Talvez grandeza disso daí, né? Porque... é muito alto, mas esses valores mais altos em milhão é mais visto em potência, megawatts de potência, já ouvi falar alguém comentando, né? Uhum. Então é mais visto em potência. Isso é mesmo para calcular, não vou dar esses valores exorbitantes, não. O número 10 falou que eu tinha uma tensão de 760, porém houve uma queda desse valor de tensão de 20%. Pediu para calcular a corrente com uma resistência de 20. Então, o valor que eu vou calcular, que eu preciso encontrar é os 80%, que é o valor efetivo para esse barramento, que ele perdeu 20% desses 760. Então, eu calculei aqui os 20%, que deu 152, e subtraí dos 760, para me calcular os meus 80%, onde que eu ia realizar os cálculos, que deu 608. Aí, assim, essa tensão de 608, dividido pelos 20 ohms, eu encontrei a corrente da qual estava circulando esse barramento. Número 11, fala do chuveiro elétrico de tensão 127 volts e corrente 10 amperes, pedi para calcular o resistor. Basta dividir 127 volts por 10 para achar a resistência de 12,7 ohms. Já o número 12, nossa, aqui vai até o 18, né? O número 12 pede para calcular a tensão elétrica, que é um produto entre a resistência de 0,5 ohms vezes a corrente de 20 amperes. Então, deu 10 volts o número 12. Já no número 13, pede para calcular a resistência de uma potência, de uma lâmpada de potência de 60 watts e com uma corrente de 50 amperes e uma tensão de 120 volts. Então, é uma fração onde eu vou dividir a tensão pela a corrente, eu vou encontrar um resistor de 2,4 ohms. Porque se eu tivesse só a tensão e a potência, eu poderia jogar naquela forma, potência é igual a V ao quadrado sobre o R, né? Como eu tenho corrente e tensão, fica mais fácil jogar na forma da lei de Ohm, que é tensão sobre a corrente. Vamos lá, vamos seguindo. Número 14 também para calcular a corrente, a bateria 9 volts e a resistência 3 ohms, basta dividir 9 por 3 e a corrente 3 amperes. O número 15 pede a unidade da corrente elétrica, corrente é ampere, o símbolo A. Número 16 pede para calcular a diferença de potencial elétrico em volts, ou seja, a tensão elétrica, que é a resistência, 22 ohms, vezes a corrente, 0,5, que deu no valor de 11 volts. Eu vou... marquei aqui. Número 17, pergunta, qual um material não condutor é chamado de isolante? E o número 18 fala que o projetista comprou um disjuntor de 40 amperes para um chuveiro, proteger um chuveiro, porém ele não fez os cálculos da corrente. O disjuntor é dimensionado pelo valor da corrente, que ele protege de uma corrente de curto-circuito, quando não tem, a resistência chega próxima de zero,
e de sobrecarga também. Porém, ele comprou um disjuntor sem calcular a corrente. Então, a potência é igual a V vezes I, a potência de 6.800 watts para uma tensão elétrica de 220. 6.800 watts dividido por 220, chegamos a uma corrente de 30,9 amperes. Então, o disjuntor de 40 não protegerá, porque é um valor muito acima da corrente. Então, ele deverá comprar valores comerciais acima de 30 amperes, até 35, porque 40 amperes não protege. O circuito pode chegar a ter um curto-circuito e chegar até um incêndio, né? E o disjuntor não desarmará, porque ele vai proteger 40 amperes, então a corrente não chegou a 40 amperes, mas porém chegou no valor que chega uma sobrecarga no circuito e começa a queimar o circuito elétrico e começar um incêndio. Então, esse disjuntor não protegerá, teria que buscar um valor comercial acima de 30 amperes até 35.